À medida que eu for apresentando aqui com as meninas, vocês podem ir colocando perguntinhas na caixinha, né? E levantando a mãozinha caso prefira, né? Trazer essa comunicação com falas. Deixa eu tentar aqui com o microfone para não ficar aparecendo a notificação do computador. E meu áudio, né? Pronto, perfeito. Então, vamos lá, né? Vamos participando agora. Eu sou Michele Oliveira, a pessoa que convidou vocês aí, né, para participar dessa jornada. Muito feliz, né, em vocês terem aceitado, porque eu acredito muito, né, em um momento divisor de águas daqui para frente, né, com escolas com informação e buscando realmente trazer inclusão socioalimentar nesses ambientes, né? Estou eu aqui, junto com Pamela, junto com Gabriela, para multiplicar com vocês aquilo que nós desenhamos para esse momento, com muito carinho, né? E eu vou apresentar um pouquinho para vocês essa partezinha, né, técnica, só para vocês saberem mais ou menos onde é que a gente está aqui, situando. Pamela, ele está passando sozinho, você pode voltar lá para o bem-vindo. Vamos lá, sejam bem-vindas, né, bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui, né, como o próprio nome já diz, hoje a gente quer fazer uma abordagem à alergia alimentar na escola. Nosso objetivo é tratar o tema alergia alimentar no ambiente educacional e entendemos que, munidos das ferramentas corretas, a inclusão socioalimentar do alérgico acontecerá de forma segura, tranquila, e por isso é uma alegria muito grande ter vocês aqui nesse time. E eu aproveito para agradecer a presença, né, de Gabriela e de Pamela, que se disponibilizaram para somar. Pamela, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, ela é nutricionista, Gabriela é médica legista, tá? E pode passar, Pamela. E aí, agora eu vou apresentar um pouquinho esse currículozinho para vocês, né? Eu, Michele, sou assistente social por formação, pós-graduada em saúde pública, estou me especializando em terapia nutricional e graduando em nutrição, né? Sou confeiteira inclusiva na confeitaria Perfeito Pedaço e engajadora aí no movimento de inclusão socioalimentar Inclui é Chique, consultora de alimentação inclusiva, tá? E agora vou apresentar para vocês a nossa Nutri, né, do projeto hoje, que é Pamela Mia, nutricionista, agora ficou pequenininho para mim aqui, Unisul São Paulo, pós-graduando em nutrição materno-infantil pela Plenitude, pós-graduando em pediatria pela FMRP, confeiteira vegana inclusiva, consultora em alimentação escolar inclusiva, nutricionista do corpo clínico da clínica Frabis, de cirurgia plástica, e hoje ela vai estar aqui multiplicando também para vocês a experiência dela como nutricionista e como mãe nesse projeto. E aí agora apresentar a Gabi também, médica legista e imunologista pela USP, especialista pelas BAE. É muito título aqui para eu contar para vocês, viu? Membro titular do Departamento Científico de Rinite da Comissão de Jovens Especialista das BAE, secretária das BAE Regional Sergipe, doutoranda de Serviço de Alergia e Imunologia do HC, professora do Departamento de Medicina da USF, da UFES, ex-preceptora de residência médica de alergia e imunologia do HC e médica do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais de Sergipe, no CRIE. Aqui ela cuida daquela galerinha que tem alergia e que precisa tomar uma vacina especial, certo? Vamos lá. E aí, vamos lá para a parte que é boa, assim, no sentido de, o que eu vou fazer aqui? O que eu vim fazer aqui nesse momento? Por que a gente convidou vocês para estar junto aqui hoje? Hoje a gente quer conversar com vocês sobre o que é alergia alimentar, quais são os tipos de alergia, qual é o papel da escola no processo de inclusão socioalimentar, o cuidado com o alérgico desde a matrícula até as festinhas e como agir em caso de reação, certo? A gente preparou também um material para entregar para vocês lá naquele grupo que a gente criou no WhatsApp. Então, quando acabar essa reunião aqui, né, a gente vai estar disponibilizando para vocês um material bem legal, né, com plano de ação, com anamnese, entre outras coisas, e outros e-books também que vão ajudar vocês nesse processo de inclusão,
tá? Quem quiser ficar com a câmera aberta, fique. Quem quiser ficar com a câmera fechada, fique. Não tem problema nenhum, tá? À medida que vocês forem pedindo fala, vocês abrem a câmera e comunicam-se aqui com a gente também. Pronto. Eu vou falar aqui um pouco que não é agora um certificado, né? Não é um termo técnico, mas para falar um pouco para vocês entenderem como é que é assistente social e como é que é estudante de nutrição e como é que está na cozinha inclusiva e essa baguncinha toda aí, como é que se organiza. Enquanto mãe de alérgico, né, tudo aquilo que eu falei para vocês que eu sou, acabou que se perdeu um pouco para focar neles, né? Então, com a alergia alimentar dos meninos, eu tenho dois filhos, né? Eu precisei realmente mergulhar nesse universo da alergia alimentar e entendi, né, nisso tudo, que o grande problema da alergia não é ter uma alergia alimentar, é viver na sociedade com alergia alimentar. É fazer parte da escola com alergia alimentar, é fazer parte das festinhas com alergia alimentar. Então, são 10 anos aí mergulhada nesse universo, né, galgando aí uma experiência e querendo multiplicar muito sobre inclusão socioalimentar, né, com pessoas de todos os locais que vocês possam imaginar, porque eu acredito muito na informação como uma fonte, né, de inclusão socioalimentar. Né, como a visão da assistente social, ela não apagou, né, então eu entendo muito que o social da pessoa com alergia alimentar é também algo a ser observado e valorizado, né, porque crianças com alergia alimentar muitas vezes experimentam muito a restrição social, o não poder fazer parte, o não poder participar, o não poder estar nas oficinas das escolas, não poder ir para as festinhas dos amigos, então, esse social é o que o meu olhar, ele dá uma ampliada, assim, e é isso que eu quero estar compartilhando com vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Pode passar, Pamela. E aí eu vim trazer também para vocês um pouco sobre o que é o Perfeito Pedaço e o que é Incluir Chique, para quem não conhece, só para entender um pouco, né? O Perfeito Pedaço é uma confeitaria inclusiva, então eu vou também, no final desse encontro, em um e-book que a gente montou aqui, passar para vocês alguma lista com algumas cozinhas inclusivas de norte a sul do Brasil. Por que eu trouxe essa informação? Porque para aquilo que a gente vai falar para vocês, é importante vocês terem conexão com cozinhas inclusivas. Porque para promover a inclusão de um alérgico, você vai precisar buscar isso em um ambiente seguro, né? Em uma cozinha inclusiva que seja segura para a produção daquele alimento para o alérgico. Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui, eu sou proprietária aqui em Aracaju, né, da Perfeito Pedaço, e através, né, dessa inclusão alimentar, a gente vem incluindo pessoas com alergia a leite, a ovo, a proteína de soja, nudes, mariscos, veganos, né, diabéticos, pessoas que restringem também o trigo, tá? E além de tá na cozinha, inclusive, a gente faz também um trabalho de consultoria com algumas mães, acompanhando essa jornada, ajudando elas aí a fazer uma dieta de forma segura, mais tranquila, mais leve, porque não é algo tão fácil de se fazer no início, mas que com a orientação e o caminho desenhadinho fica muito mais suave. Tá? E o Incluir é Chique, que eu convido vocês a conhecer também, quem ainda não conhece, ele é um movimento social, né, um movimento de inclusão socioalimentar, né, que tem a proposta de demistificar a alergia alimentar, de tirar daquela linguagem difícil que está nos consultórios e traduzir isso de forma facilitada para as mães e conectar essas cozinhas inclusivas às pessoas que precisam dela. Então, o Incluir a Chique também tem essa proposta, além de multiplicar a informação facilitada, conectar quem precisa e quem fornece o alimento seguro. Então, né, para começar um pouco o nosso assunto, de fato, o que é alergia alimentar, né? E aí eu não vou me debruçar tanto em trazer tantos conceitos técnicos, eu vou falar com vocês, como eu falo, de forma facilitada, através do Incluir a Chique, porque quem vai trazer mais essa bagagem técnica é a Nutri e a médica, tá? E aí eu vou trazer para vocês só um conceitozinho, uma pincelada, um conceitozinho chave sobre o que é cada coisa, porque vocês vão precisar desse entendimento para quando elas começarem a abordar os temas, tá bom? A alergia alimentar é uma reação, né, do corpo a uma determinada proteína, a um determinado alimento, que é visto pelo corpo como algo que não é seguro, que é um invasor, né?
a gente costuma brincar assim, né? É o exércitozinho ali do corpo combatendo um estranho, né? O corpo, de alguma forma, por algum motivo, ele vê aquela proteína de uma forma errada, né, de uma forma invasora, como se ele fosse uma bactéria, um vírus, e combate, ele quer combater aquela proteína, né, e aí ele gera reações, né, reações que às vezes pode ser IgE mediada, né, que é reação que pode acontecer até 2 horas depois da ingestão, como reações IgE não mediada, que são reações que podem acontecer depois de 2 horas até 2, 3 dias, né? E tem também as pessoas que reagem com alergia mista, né? Então, são reações que vai desde pele, que você vê aquele purido, aquela pele que fica toda vermelha, todo machucadinho, aqueles edemas, né? Não sei se vocês já presenciaram, se alguém já presenciou alguma alergia alimentar na escola, já compartilha com a gente aqui no chat, né? Desde de uma reação assim visível no rosto, como vômitos em jato, como dor de barriga, diarreia, né? Então, são vários os quadros que podem apresentar na alergia alimentar, e o mais grave, que é aquele que a gente quer, de fato, bater com força, e por isso a gente está se debruçando em trazer muito conhecimento para todas as pessoas que precisam saber disso, é a anafilaxia, né, que muitos de vocês já devem ter visto nos últimos tempos, a gente tem visto muitas notícias, né, trazendo a informação de que algumas pessoas estão morrendo aí, né, com mais frequência por anafilaxia, pelo menos que a gente está tendo conhecimento via redes sociais, né, e isso pode acontecer a qualquer lugar, em qualquer lugar, a qualquer momento, né, e a gente precisa estar preparado com informação para conseguir ajudar essa pessoa nos primeiros socorros, tá? Alergia alimentar, intolerância à lactose, será que são as mesmas reações? Será que é a mesma coisa? Não. Alergia alimentar, como eu falei há pouco, ela é uma reação do corpo, do sistema imunológico a uma determinada proteína. Já a intolerância à lactose, ela é quando o corpo da gente perde a capacidade de quebrar o açúcar que tem no leite, que é a lactose, certo? Tem uma enzimazinha no nosso corpo chamada lactase, e essa lactase, com o tempo, a gente pode perder, né, essa quantidade de lactase que tem no nosso corpo, por diversos fatores, inclusive a nossa alimentação hoje em dia está muito industrializada, né, leite de forma exagerada, e fatores que está realmente fazendo com que a gente perca um pouco essa capacidade de digestão, né, que estrague um pouquinho as velocidades do nosso intestino por conta da alimentação baseada em industrializados, né, em alimentos que não são realmente alimentos saudáveis. Então, isso tem aumentado muito também o número de pessoas, e até crianças, com intolerâncias com intolerância à lactose, tá? Então, a intolerância... Se eu puder só pode falar. complementar essa questão do alimento que você falou, eu acho que além, né, do consumo exacerbado que a gente vê hoje, nós também, a indústria tem modificado os alimentos a fim de conseguir suprir essa demanda que a gente tem hoje, né, de todo mundo tomando muito leite ou comendo muitos alimentos. Então, eles têm modificado, e aí essas modificações, o nosso corpo não está preparado. Exatamente. O trigo, né, que o pessoal acha que hoje o trigo é um vilão, mas na verdade porque o trigo que está sendo fabricado no Brasil é tão cheio de glúten que está realmente mandando uma carga muito maior do que o nosso corpo consegue realmente quebrar, né? Então, é basicamente isso, né? Porque a gente vê que muita gente hoje, por falta de informação, fala assim, na minha época não tinha isso é frescura, né? Isso não existe, é coisa da cabeça da mãe, né? E é sabendo o que é cada coisa, sabendo por que isso existe, qual é o fundamento dessas informações, a gente consegue quebrar um pouco esse preconceito, né? De que achar que isso é frescura da mãe, de que isso realmente não existe, ou que é frescurinha ali naquele momento, né? Então, já dá para entender que a intolerância à lactose e a alergia alimentar são coisas diferentes, né? Não sei se todos tinham esse conhecimento, né? Mas a intolerância à lactose, ela vai promover ali reações gastrointestinais, geralmente, tá? E a intolerância e a alergia alimentar, ela vai comprometer o sistema imunológico. Então, pode vir de uma coceira, uma tosse, um chiado no peito,
um quadro de asma, até uma anafilaxia, tá? E tem também a doença celíaca, né, que é uma outra situação que não é nem uma alergia, nem é uma intolerância, né? É uma doença autoimune, né, que reage ali à questão do glúten, né? Ela responde mal ao glúten. A pessoa, com a doença celíaca, muitas vezes, ela não pode nem sentir no ambiente o glúten. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não pode ir ao supermercado sem colocar uma máscara, porque se ela passar na parte da farinha, ela tem uma reação. Então, tem pessoas que têm uma reação mais grave, tem pessoas que conseguem ter sintomas mais brandos, só com a ingestão, e isso é individualizado, tanto na alergia, quanto na intolerância, quanto na doença celíaca. Cada ser é único e vai reagir de uma forma, e isso a gente não consegue colocar todo mundo em uma caixinha e dizer, fulano é assim, ciclano é assim também, tá? Alguma dúvida até aqui? Querem falar alguma coisa? Querem abrir aqui a caixinha, perguntar algo? Ou a gente já pode ir avançando? Fiquem à vontade. Podem levantar a mãozinha, clicando na mãozinha, aparece aqui para a gente que vocês querem contribuir, tá bom? O controle do ambiente de exposição, né, é a importância de garantir a segurança da pessoa com alergia alimentar. Por exemplo, vou trazer para vocês um exemplo a respeito do ambiente de exposição. Uma criança com alergia alimentar, a depender do grau de sensibilidade dela, ela vai reagir, como eu falei dessa minha amiga, ao cheiro, né? Quando você sente o cheiro do café que está sendo preparado na cozinha, aquele cheiro chegou até você, ele vem com as proteínas, ele vem com as partículas, né? Quando você sente o cheiro do leite fervendo na panela, não é assim? Ele vem, meu filho, ele reagia justamente a esse cheiro, né? Se fervia um leite, tinha o cheiro, né? Eu falei proteína do café, gente, mas desconsiderem o cheirinho das partículazinhas do café fervendo ali no ar, né? Diferente do leite, não é a proteína do café, é o cheirinho, as partículas, o aroma do café se espalhando no ambiente. Já o leite, ele conduz a proteína no ambiente, ele conduz ali naquele cheirinho. E aí o meu filho, ao sentir o cheiro, né, do leite, do iogurte na sala de aula, ele tinha reação alérgica, ele ficava todo empolado, todo verde, inchadinho, ou verde não, vermelho, inchadinho, né? E aí era um tipo de reação que precisava de um controle ambiental. Às vezes, na escola, vocês vão precisar desse controle ambiental também, né? E aí a gente quer trazer para vocês manobras, para que haja a possibilidade dessa criança permanecer, porque de antemão, muitas vezes pode dizer assim, não, isso é muito grave e eu não vou assumir esse risco de na minha escola ter uma criança que reage a cheiro. É direito da criança fazer parte da escola. É direito da criança fazer parte da sua escola, porque de repente é perto da casa dela. É a escola que fica melhor para a mãe colocar o filho, né? Então a gente precisa realmente estar preparado para agir, né? Para manter esse ambiente seguro, né? E aí uma manobra que aconteceu na escola dos meus filhos foi o seguinte: quando ele reagia a cheiro, né? A professora, percebendo isso, colocou uma mesinha próximo da porta, tá? Da porta da escola, da salinha, e nessa mesinha ela botava ele na hora do lanche, né? Botava ele e as crianças que não levavam lácteos. E aí, com a ventilação entrando, e não ele recebendo ventilação dos outros, mas a ventilação entrando, ele não tinha reação alérgica, porque ele ficava ali na porta, onde vinha o vento, né? E ele estava ali próximo de crianças que não tinham o leite ali na sua mesinha. Então, isso ajudou muito a adaptação dele na escola, né? Antes disso, a gente precisou tirar ele da escola nesse período, mas aí, com essa manobra, a gente conseguiu colocar de volta e sem nenhum tipo mais de reação, tá? Leitura dos rótulos, tá? Alimentos, medicações, cosméticos, produtos de limpeza, isso é indispensável. O sabãozinho que lavam as mãos na salinha, a gente precisa observar. O giz de cera que vai utilizar, alguns deles têm alergênios, a gente precisa olhar. A massinha, para crianças que têm doença celíaca, a gente precisa observar se nessa massinha não tem glúten, tá?
Um outro exemplo para vocês, balões de festa. Balões de festa geralmente tem glúten, a gente precisa olhar qual marca que não tem. Então, é um olhar que tem que ser ampliado também para itens que talvez a gente não percebesse porque não é comida, tá certo? Então, vamos ter que ter essa conduçãozinha aí na nossa lida, na sala de aula, para que essa criança não tenha uma reação, não só ao alimento, mas também a algum produto ali usado na sala de aula, tá bom? Pode passar, Pamela. Cuidados com o alérgico da matrícula à festinha. Quais cuidados eu devo ter na matrícula? Uma anamnese detalhadíssima, e a gente preparou aqui, a Pamela mandou aqui para mim, eu coloquei lá no e-book, vocês vão receber isso, vai facilitar muito a jornada de vocês, tá? Uma anamnese detalhada, ela é extremamente necessária, porque ali você vai ter todas as informações daquela criança, quais as reações que ela costuma ter, quais são os alérgenos que ela tem reação, quais são as medicações que ela costuma usar, o que fazer, para quem ligar, qual o contato do médico, né? Então, tudo isso vai ter ali naquela anamnese. Vou até abrir aqui um pouquinho para eu trazer mais informações para vocês sobre o que contém na anamnese. O laudo do médico, quais os alimentos essa criança não pode ter contato, quais os sintomas associados a essas reações, quanto tempo demora a surgir os sintomas, por que é importante saber quanto tempo? Porque dali você vai ter que entender, se ele for um não mediado, vai ter que informar para a mãe, né, que a criança teve contato com aquele alimento, porque ela não vai reagir ali na escola, ela vai reagir daqui a um dia, daqui a 2 dias, mas se ele for um IgE mediado, se ele for uma criança que reage com anafilaxia, daquele momento que ele teve contato com o alimento, em 2 horas ele pode estar sofrendo um choque anafilático, se não acontecer nenhum tipo de intervenção. Então, nesse caso, precisa, né, desse acompanhamento com essa anamnese detalhadíssima, né? Quais são a intensidade das reações, como montar a ficha de saúde, né? Tudo isso tem que estar ali já na matrícula, né? Primeiros socorros, quais são os medicamentos que a criança pode utilizar, de preferência, né, na matrícula já instruir a mãe, caso ela não tenha isso, que é difícil a mãe não ter essa informação, mas algumas têm, sobre a criança ter ali com ela o plano de ação junto com os medicamentos que ela precisa utilizar, para que a escola consiga, né, adotar o primeiro procedimento ali, frente àquela primeira reação, até que seja conduzido ao hospital ou que chame o atendimento médico do SAMU, tá bom? Mas todo esse detalhe, todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui, vocês vão receber dentro do e-book, tá certo? Conscientização dos pais da turma, né? Informação é uma ferramenta indispensável na inclusão alimentar. Tem uma criança com alergia alimentar na escola, na salinha, não descobre, né? Não, deixa eu escolher a palavra melhor para vocês aqui. Ah, é só uma criança que tem alergia alimentar. Então, a gente pode fazer uma festa com tudo lá e beleza. E é só uma criança. Deixa ela ali no cantinho dela enquanto a gente faz a festa. Mas é só uma criança. Eu não posso mudar a minha festa porque é só uma criança. Gente, o desenvolvimento cognitivo é algo tão importante quanto aprender matemática, quanto aprender física, biologia, português. O desenvolvimento cognitivo dessa criança, de saber ali, né, que ela fez parte daquele momento, que ela pode participar, né? Pamela pode contribuir. Mi, você falou disso, até comentei com você esses dias, vou partilhar, que eu acabei de trocar os meus filhos de uma escola, porque eu tenho uma filha, assim como a Michelle, eu também tenho filhos alérgicos, mas depois eu conto isso, mas a minha filha tem alergia a corante alimentício, e na escola dela, agora na Páscoa, eles fizeram caça aos ovos, e era com bala, e era uma bala X, e aí, quando a professora me ligou, ela falou para mim, olha, tô ligando só para dizer para você não brigar com a sua filha, porque ela comeu uma bala hoje. Na hora eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, como assim? Ela falou, não brigue com ela, tá? Eu disse que não tinha problema, mas olha, não brigue. Quando eu cheguei na escola, ela falou assim para mim, é porque a criança tava comendo perto, a sua filha falou que não podia. Minha filha tem 3 anos. Aí nisso eu comecei a questionar minha filha e falei, mas você não falou para a professora? Eu falei assim, eu falei. Aí a professora falou assim para ela, Hanai, fica tranquila, viu? Que na próxima atividade você fica na sala, no caso da coordenadora, você fica na sala da tia Tati ajudando ela.
Ou seja, excluíram por completo a minha filha, só porque ela não podia participar de, né, enfim, de uma próxima ação que tivesse bala, por exemplo. Sim. Não era mais fácil oferecer algo mais seguro, né? Eu não sei porque a gente ainda tem essa cultura, né, de trabalhar o doce na escola, né? É uma coisa que, na verdade, já precisa ser repensado aí, tanto pela questão das alergias que estão aumentando, quanto com relação. Aqui tem muitos pais que não têm a intenção nenhuma de dar doce para criança até certa idade, né? Então, é realmente algo que a gente vai precisar repensar aqui, né? E aproveitando esse momento maravilhoso que estamos reunidas aqui com vocês, que é do ambiente escolar, né? Para a gente trazer essa reflexão. Será que realmente precisa ficar na salinha da coordenadora? Ou será que dava realmente para pensar em uma outra atividade que não necessariamente dependesse de dar algo que a outra criança não pode participar? Ah, Michelle, então eu vou ter que fazer uma festa toda inclusiva. Olha, se pudesse, seria lindo e maravilhoso, porque todo mundo por igual é a coisa mais linda. Mas se não puder, o que eu peço muito assim, cuidem para que a criança que tem alergia alimentar, ela receba algo equiparado à criança que não tem alergia alimentar, mas que seja dentro das condições dela, que seja dentro da segurança alimentar dela. Né? No caso da criança de Pamela, ela poderia ter visto antes com Pamela o que ela pode dar à criança dela. Tem doces que não tem corante, é só o corante, né? Tem vários doces que não tem o corante. Então, mãe, qual é o doce que você costuma dar à sua filha quando tem alguma atividade, quando tem uma festinha, quando você escolhe dar algum doce para sua filha, já que tem que ter doce nessa atividade, né? Então, assim, se isso, a Mayara colocou um kit separado para ela, exatamente. E aí eu chamo a atenção de vocês também para não ser um kit separado para criança com alergia e ser duas maçãs e uma banana. Porque existe muito isso. Ah, o que ela pode é esse aqui, pronto. Não. Existem docinhos que são aptos para alérgico, existem balas que são aptas para alérgico, existe bolo, salgadinhos, tudo como tem o normal, tem o inclusivo. Eu só preciso a gente só precisa que essa comunicação, ela aconteça de forma fluida entre a escola e a família, para saber ali o que é que a criança pode, o que é que ela não pode, tá? Porque acontece muito e a gente ouve muitos relatos, né? Ah, teve Páscoa, Páscoa é um momento de muita, muita queixa dos pais a respeito da escola, né? Ah, deu um ovo de Páscoa para criança que não tem alergia, para a criança que tem alergia, pegou uma barrinha ali aquelas barrinhas do chocolate foi o, não sei se vocês conhecem, tem um chocolatezinho que é para alérgico que vem de casa produto natural, aí dá. Então, aquela criança vê aquilo ali como algo diferente do que a outra recebeu, e isso impacta para ela emocionalmente, né? No social, eles são amigos, estão todos por igual ali, né? E a gente precisa ter esse olhar para estar incluindo, né, da forma que for segura, trazendo opções que sejam equiparadas, né, ao tradicional e o inclusivo. Aí já adiantei também essa parte de festinha, né? Adotar a festa saudável é uma opção que ajuda muito na escola, né? A gente atende hoje aqui em Aracaju muitas escolas que optam por ter festinhas inclusivas. Mesmo que a criança não tenha alergia alimentar, a escola só aceita que seja. Por quê? Porque sabe que tem um quantitativo na sua escola que tem alergia alimentar e eles não querem pagar para ver uma reação, eles não querem colocar a criança em risco e eles optam por isso porque também tem a proposta de trabalhar o ambiente saudável, né? Então, são produtos mais naturais. Quem trabalha com alimentos inclusivos geralmente trabalha uma pegada mais natural, né? Devido a todas as restrições e substituições que precisa fazer, né? Já não leva leite, já não leva ovo, já não leva, algumas vezes não leva trigo, outras não leva a corante, né? Então, é importante sempre conversar e ver essa possibilidade. Se puder ser uma festinha inclusiva para todos, ótimo. Se não puder, lembre-se que tem os kits que a criança pode consumir. Aí, Michele, mas eu estou no Acre, eu estou no Rio Grande do Sul. Existem cozinhas inclusivas espalhadas em todo o país,
né? A gente fez uma lista aqui com umas 15 cozinhas inclusivas para passar para vocês, mas tem outras também. Caso o estado de vocês não tenha lá a lista, vocês podem depois me perguntar e aí a gente vai procurar juntos, né, uma cozinha que seja realmente apta para estar atendendo, porque não adianta também, por exemplo, tem uma confeitaria vegana. Se essa confeitaria vegana, o propósito dela for apenas não utilizar o alimento de origem animal, não é sempre que essa confeitaria vegana vai poder atender a restrição de um alérgico, porque ela não vai controlar traços, ela não vai controlar os insumos quando compra, tá? Então, precisa desse entendimento também. Nem sempre, porque é vegano, é inclusivo para o alérgico, tá joia? Então, reforço também para vocês a questão da necessidade da comunicação com os pais, da comunicação com os responsáveis. Os pais sempre têm. Onde você costuma comprar quando tem uma festinha para o seu filho? Eles sempre vão ter um contato para lhe indicar, tá? E a oportunidade de repensar atividades e a hora do lanche, né? Uma criança que tem alergia jamais deve ser excluída de uma atividade. A atividade precisa ser adaptada para que ela possa fazer parte, né? Aí eu trago também para vocês um exemplo que eu vi recentemente nas redes sociais de uma escola, né, preparando uma oficina culinária um brigadeiro, uma turminha ali que tinha uns 3, 4 aninhos, que é uma época que tem muito alérgico, né? Essa idadezinha ainda de 1 ano e meio a 4 anos, ainda temos um quantitativo de alérgicos muito alto, né? Então, estavam todos ali mexendo no brigadeiro, fazendo bolinha no brigadeiro. E aí eu lhe pergunto, naquela turminha que tinha alérgico, porque eu sei que tinha alérgico naquela turminha, onde é que estava o alérgico nesse momento? Sentado na sala, esperando a atividade mais maravilhosa do dia acabar sozinho. Ou com a tia, ou com o auxiliar de turma. Mas você não acha? Você lembra quando você era criança que tinha atividades diferentes na escola? Você adorava? Eu adorava. Quando tinha uma atividade assim, vai fazer um dia de oficina culinária, ou uma oficina de artes, meu Deus, era o melhor dia da vida ali na escola para mim. A criança anseia por esse momento, ela quer fazer parte. Né? Então, por que aquele brigadeiro precisava ser feito com aqueles ingredientes, já que tem um quantitativo de crianças alérgicas na escola? Precisamos repensar essas atividades. Não é deixar de fazer, gente, por favor, porque é muito legal e as crianças adoram. Mas é trazer coisas que as crianças possam fazer juntos e que não vá agredir o corpo de ninguém, que não vá colocar ninguém em risco, tá? Eu coloquei, inclusive, no e-book uma receitinha de um brigadeiro, que é inclusivo, então, quem tem essa tendência de fazer oficinas alimentares, né, pode estar fazendo com esse brigadeiro. Tem várias receitas na internet, tem Instituto Girassol, vou até mostrar aqui para vocês. Esse aqui eu tenho impressozinho, mas tem vários e-bookzinhos dessa organização, Instituto Girassol, online, gratuito, você baixa, e tem várias receitinhas que você pode estar fazendo aí na sua escola com as crianças. Além disso, atividades com massinha. Que tal desenvolver uma massinha inclusiva, uma massinha sem glúten? Que tal desenvolver uma massinha que todos possam manipular ali juntos? Tem uma receitinha também no e-book de massinha para vocês, tá? Giz de cera, balões, tudo isso, por favor, marquem bem na memória de vocês, que vai precisar reprisar isso lá no dia a dia de vocês. Tá joia? Pode passar aí agora, eu acho que é o seu, não é? Isso, agora a Pamela vai pegar a fala e vai compartilhar com vocês um pouquinho mais da trajetória da Nutri aí, nessa parte da inclusão socioalimentar na escola. Obrigada, Mi. Bom, eu quero dizer que para mim é algo muito especial estar aqui com vocês. Né, me apresentando um pouquinho, eu me formei em administração há 20 anos atrás e não sabia que o meu caminho seria esse, né? Não era o meu propósito. Mas no meio da minha jornada, da minha caminhada, eu descobri que eu sou alérgica a leite. E quando eu descobri, para mim foi uma mudança assim, muito radical, porque eu era uma pessoa que tomava muito leite, leites e derivados. Pois bem, já diz a ciência que pai e mãe, né, com alergia alimentar, dá um certo percentual para o seu filho. A ciência diz que quando pais são alérgicos, a criança tem 40% de cada lado. Pois bem, o meu filho nasceu e meu filho tinha alergia ao leite. E nesse momento, assim, realmente para mim foi, teoricamente era fácil, né, porque eu já não consumia leite, porém eu tinha aquele desafio enorme,
que era, eu tinha as minhas escapadas, mas eu sabia que eu não podia. Com ele eu não podia. Com mais ou menos 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, meu filho ficou super mal. Ele não teve uma anafilaxia, mas ele teve uma questão respiratória muito forte, e a gente foi para o hospital. Ele tinha muito chiado, e no hospital nos encaminharam para um pneumo. Chegamos no pneumo, fizemos todos os exames, passamos por todos os procedimentos, descobri que meu filho era alérgico a ovo. Eu, desde sempre, tinha uma tosse, e eu tenho asma. E a minha asma nunca foi controlada. Neste momento, lá fui eu fazer a dieta com meu filho, né? Ele era lá lactente, eu amamentava, falei, vou fazer a dieta. Bom, no que eu fui fazer a dieta, eu descobri que eu era alérgica a ovo também. Porque nesse momento a minha asma simplesmente foi controlada, e eu nunca mais tive reação, e a minha vida mudou a partir daquele momento. Eu sou IgE não mediada, para os dois alérgenos, tanto para o ovo quanto para o leite, mas o meu filho era IgE mediado. E aí aquela necessidade de aprender, e a necessidade de espalhar isso era tão grande, porque eu estava vivendo aquilo de uma forma tão intensa, eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu decidi voltar para a faculdade. Falei, vou voltar para a faculdade agora, vou estudar. Quando eu voltei para a faculdade, logo após meu filho começou na escola, entrou na escola, e a escola onde meu filho estava era uma escola muito pequena, mas era uma escola muito acolhedora. Eles nunca tinham ouvido falar de alergia alimentar. Falei, bom, agora eu preciso dar um jeito nesse negócio. E aí a gente começou a caminhar juntos. Foi quando eu comecei a ter as primeiras informações dessa relação escola, né, pais, escolas, aluno alérgico e toda essa relação. E a partir daquele momento eu disse para mim mesma, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, por mim e pelos outros. Porque eu acho que as mães de filhos alérgicos, elas são muito preparadas, né? Acho que quando a gente entra nesse universo, você se assusta, você fala, não, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque a sociedade não está preparada para mim. E aí a gente acaba estudando, a gente vai fazer tudo que dá. Só que essa história da sociedade não estar preparada para mim é algo muito real. Então, eu decidi estudar, fui fazer confeitaria inclusiva, e comecei a trabalhar também com consultoria alimentar, né, escolar. Eu faço, hoje tenho algumas escolas, inclusive eu tenho uma escola que eu estou com ela por conta, eu entrei nessa escola por conta de uma criança alérgica. E eu estou nessa escola há quase 2 anos, e hoje o cardápio da escola realmente é totalmente inclusivo. E por que o cardápio é totalmente inclusivo? Porque na visão da escola, é muito mais fácil eu fazer algo que a criança possa comer, que todos possam comer, do que eu simplesmente ir lá e ter que produzir um alimento só para essa criança, que dá muito mais trabalho. Então a escola ela assumiu esse compromisso com a família, e hoje na escola temos outras crianças, até porque hoje a escola ela promove isso, né? Isso também é um chamariz quando a gente pensa né, em vender o nosso trabalho de escola. Eu sou uma escola inclusiva, eu sei receber o seu filho, né? Eu sei me adaptar às necessidades do seu filho. Isso que a gente estava falando, né? Sobre a minha filha ter sido excluída, eu troquei a minha filha da escola, e na semana que eu troquei, a Michelle falou do brigadeiro, minha filha tem 3 anos, ela disse para mim, Pamela, olha, agora que eu sei, sendo que eu preenchi uma ficha de saúde, eu levei a minha ficha de saúde na escola, agora que eu sei da sua filha da alergia, a gente vai fazer um brigadeiro na escola essa semana, e eu queria saber, você quer mandar o seu brigadeiro? Aí ela faz assim com a gente, você manda pra gente? Aí é a hora que eu parei e falei assim, espera aí, em nenhum momento eu disse que a minha filha era alérgica a leite, porque hoje ela não reage mais. Em nenhum momento eu disse isso. Então, assim, falta visão para essa escola em especial. Faltou visão, faltou acolhimento, faltou respeito. Infelizmente não se tem. Né? E nós esperamos muito que, assim, que tudo isso que a gente está falando realmente traga essa paixão que a gente tem, né, em cuidar do outro, em acolher, porque, gente, só quem é alérgico sabe o quanto é difícil ser alérgico. E não digo nem da história de não poder comer, eu não vou comer um ovo, não vou tomar um leite e tudo mais, mas, gente, socialmente falando, é muito difícil. É muito difícil. Passei aqui, deixa eu abrir aqui. Então, assim, né, começando, acho que né, a gente precisa falar primeiro o que é inclusão alimentar, né? Que nada mais é do que promover uma alimentação segura a todos aqueles que vivem com restrição ou não. E é importante também a gente pensar que uma criança na escola, a criança que precisa dessa inclusão alimentar,
ela se estende também. Então, ela não é só a criança que tem alergia. Hoje a gente está abordando muito a questão da alergia. Mas a gente também tem aquelas crianças que, por opção, né, por escolha familiar, não consomem. Os veganos, por exemplo. A gente tem hoje as crianças que têm TEA, as crianças, né, que hoje estão no espectro, as crianças que têm TDAH, que essas crianças se beneficiam de uma dieta diferenciada, uma dieta inclusiva, principalmente sem glúten, sem leite. A ciência tem mostrado claramente isso para a gente. Então, a inclusão alimentar, ela precisa acontecer. Então, hoje a gente traz muito essa questão da alergia, mas a inclusão alimentar, ela vai favorecer muitas outras crianças, né? Não apenas as crianças alérgicas. E, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa falar que a inclusão é lei. Eu não posso simplesmente receber uma criança na minha escola e dizer para ela, não posso fazer nada por você. Então, você, por favor, dá licença. Porque não existe, né? Existe uma lei, né, que regulamenta isso, que determina a obrigatoriedade da elaboração de cardápios especiais. Hoje, até onde eu sei, eu não sei se até a data de hoje houve alguma alteração, mas a gente não tem hoje nenhuma lei específica que nos fale que você tem que fazer alguma dinâmica com a criança usando ingredientes alergênicos, né, não alergênicos. Mas a gente tem o ECA, que nos respalda de um monte de coisa, né? Que as crianças, elas têm o direito à educação, elas têm direito à reabilitação, enfim, a todos os processos de inclusão. No material também, nós temos essa lei, mas a lei é a 12.982 de 2014, que ela determina essa obrigatoriedade, então é super importante a gente sempre estar atenta a essa lei, porque é um direito. E uma coisa é certa, as pessoas, as mães, né, acho que a internet traz muita informação para a gente. Então, hoje, a gente tem muita informação. Então, para que chegue amanhã, a gente não tenha que ouvir de algum pai dizendo, mas é lei. Que lei é essa? A gente tem que ficar muito atenta a essa lei. Bom, a escola é o local onde as crianças passam a maior parte do seu dia, né? Onde muitas crianças fazem muitas refeições, entre lanches e almoço. Para um pai, né, de um filho alérgico, né, entregar o seu filho para a escola é uma preocupação tão grande e é uma sensação assim de insegurança, até mesmo de impotência, do tipo, peraí, mas será que eles vão cumprir o que eles estão falando? Será que vai acontecer mesmo, né? Será que eu vou conseguir? Será que eles vão conseguir garantir isso? Então, é super importante que né, vocês, escola, que as escolas se atualizem sempre. A Michelle falou sobre a questão do ambiente seguro. Tem várias empresas, né, várias lojas hoje que fornecem. Eu acho que Aracaju tem a sorte de ter a Perfeito Pedaço lá, que faz coisas magníficas. Mas, de repente, dependendo de onde você estiver, caso não tenha, dependendo do grau de sensibilidade desta criança e dependendo de qual é a alergia desta criança, você pode produzir esse alimento dentro da escola. Claro, que a gente sempre, e aí, né, independente dessa sensibilidade, a gente vai trazer, de repente, um utensílio separado para essa criança, a gente vai trazer, né, tanto um mexedor separado, para a gente não correr o risco de ter esse contato cruzado no momento da produção, mas se a criança não tiver essa reação muito exacerbada, dá para produzir. De repente, daria para produzir um bolo na escola, por exemplo. Um bolo inclusivo, para uma criança que pode com trigo, é muito simples de fazer. E na internet tem muitas opções. Então, eu acho que com essa atualização e com pequenos detalhes mesmo, eu acho que cuidando da criança, né, e olhando para a criança individualmente, a gente consegue oferecer isso para ela. Claro, para essas crianças que não têm essas reações exacerbadas, que são crianças que têm uma alergia mais branda, acho que a gente consegue oferecer isso e facilitar a vida. E você quer falar alguma coisa? Não. Só apareci aqui para... Tá bom, me interrompa qualquer coisa, hein? Me interrompa. Bom, passei errado aqui. Desculpe. Bom, então quando a gente pensa na exclusão, né, das crianças das atividades lúdicas, a gente traz também uma questão do quanto isso pode impactar no desenvolvimento dessa criança, né, no problema de comportamento dessa criança. Quando a gente exclui uma criança com alergia, a gente pode dar para essa criança alguns sentimentos, a gente pode trazer a ela alguns sentimentos. Por exemplo, o sentimento de isolamento, uma baixa autoestima, dificuldades emocionais. E aí eu volto àquela questão. Só quem vive alergia alimentar
sabe o quanto é frustrante. Geralmente, uma criança com alergia alimentar, ela é aquela que a mãe tem que levar a comidinha na festa. Dificilmente essa criança consegue comer alguma coisa na festa. Eu, com meu filho, eu ligava, né, para a pessoa que me convidou e falava, olha, fala para mim, qual que é o bolo que você está fazendo? Ah, é um bolo de chocolate com qualquer coisa. Aí eu ia lá, bolo de chocolate com qualquer coisa. E quais os salgados você vai servir? Ah, eu vou servir o XPTO. E aí eu ia anotando e fazia um kit. Quando eu chegava lá, eu pegava um pratinho descartável, e eu colocava os salgadinhos dele, aquilo que eu tinha levado, e colocava na mesa. E deixava perto, olha, isso aqui é só para você. Olha que delícia que eles separaram para você e tudo mais. E na hora do bolo, é a mesma coisa. Eu deixava o bolo, pegava um pratinho, então eu saía, vou no banheiro, deixava meu filho com meu marido, ia no banheiro, nada. Colocava o bolinho lá e trazia, olha, filho, peguei para você no meio do caminho. Para que ele tivesse a sensação de que realmente ele estava comendo a mesma coisa. Porque, gente, é frustrante. Você chegar num local e você perguntar se tem alguma coisa inclusiva? Não. E hoje em dia, por mais que tenhamos alguns cafés que, por exemplo, né? Tem um leite vegetal. Aí você chega no restaurante, o que tem inclusivo aí? Tem salada. Gente, eu não saio de casa para comer salada, pelo amor de Deus, salada eu como em casa. Eu quero sair de casa, eu quero comer uma coisa que eu não sei fazer. Né? Eu quero comer uma coisa que trabalhosa. Eu quero comer uma coisa que alguém demorou horas para fazer. E não comer uma salada. Pelo amor de Deus, nada contra a salada. A salada é importante. Mas eu realmente não é isso que eu desejo. Né? Eu preciso sentir esse amor através da comida. Que muitas vezes nós alérgicos não temos isso. Eu ainda me lembro com muito carinho da primeira vez que meu filho comeu bolo nessa primeira escolinha. E isso me emociona até hoje. Porque ele chegou em casa e falou assim para mim, mamãe, eu tenho uma coisa para te contar. E isso, gente, me toca. Então, desculpem se por acaso eu começar a estremecer a voz. Ele falou para mim, mamãe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o que foi? Como é que foi na escola? Ele falou, mamãe, todo mundo comeu o meu bolo hoje. Eu falei, nossa, filho, jura? Porque ele era o alérgico da sala. Todo mundo comeu meu bolo e todo mundo amou o meu bolo. Mamãe, eu não sabia que meu bolo era tão gostoso, mas todos os meus amigos tiveram a mesma opinião que eu. Gente, aquilo me tocou de uma forma tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que de verdade, assim, ainda me emociona. Então, e essa inclusão é muito necessária, porque isso realmente mexe com a questão emocional das nossas crianças, que são o futuro, né? Eles são o futuro. Então, as crianças que são excluídas, elas têm esse sentimento ruim. Então, a gente precisa cuidar dessas crianças, né? A escola, ela é um ambiente onde as crianças aprendem, não só conteúdos, mas elas têm vivências, elas têm valores, elas aprendem, né? Elas reforçam aquilo que a gente aprendeu em casa. Então, é de extremíssima importância. Mi, pode falar. Pronto, eu só... Uma participante chamada Mayara tentou 2 vezes entrar na chamada. Eu queria saber Tá. se ela quer participar mesmo, se tocou errado, se ela quer compartilhar algo. Se você quiser, Mayara, pode... Fica à vontade, Mayara, por favor. Pode chamar agora. Eu acho, Michele, que tem mais de uma pessoa com o microfone aberto. Não sei também se essas pessoas querem falar. Fiquem à vontade. Eu acho que as dúvidas ajudam até para a gente poder orientar e explicar melhor sobre o tema, tá? Exatamente. Eu estava esperando só a Pamela parar um pouquinho para eu conseguir abrir espaço para a Mayara, que ela tentou 2 vezes entrar aqui na chamada. E aí, se você quiser, Mayara, falar algo, se não foi toque errado, fique à vontade, por favor, pode chamar agora. E se alguém quiser falar algo, complementar algo, pode falar, fique à vontade. E eu não vi a mãozinha aparecer, não apareceu para mim. Não apareceu, não. Não apareceu, não. Só apareceu como se ela quisesse entrar como um compartilhamento de vídeo. Então, deve ter sido errado aqui. Mas fiquem à vontade. Eu acho que essas experiências, essa troca de experiência é tão importante, né, Mi? Eu acho que cada um de nós temos. E é engraçado que pode ser que nós não tenhamos alguém dentro da nossa casa, mas a gente sempre conhece alguém. Você falou sobre, né, as crianças pequenas, mas hoje eu vejo no consultório que tem crianças de 5, 6 anos que ainda não se libertaram da alergia alimentar. A doutora Gabriela vai falar melhor sobre isso, mas eu acho que a gente ainda está... A alergia alimentar, ela ainda é um buraco. É como se fosse um buraco sem que a gente não consegue ver, né? Um buraco que não tem fundo. Todos os dias descobre-se coisas novas e todos os dias, né, a gente se atualiza dentro das nossas, cada um, né, nossa sua especialidade, mas todos os dias há coisas novas. Então, o mais importante né, nós precisamos estar antenados
para que a gente possa ajudar essas crianças e possa trazer para elas essa confiança e essa relação mesmo de comunidade que a escola traz, né? Trazer esse aconchego, esse carinho. E outra coisa importante, né? O acolhimento dos pais. Como eu disse, os pais eles ficam muito apreensivos. Quem vive isso, a Michelle, com certeza, quando ela trocou o filho dela de escola, ela trocou com aquela sensação de medo, porque foi como eu me senti agora. Eu falei, será que a escola atual vai conseguir? E aí foi aquele questionário, né? Eu fiz aquele questionário com a escola. Eu fui 3 vezes na escola, fiz 3 reuniões e tudo mais. E nós que vivemos, né, de certo modo, que eu, no caso, sou nutricionista, as pessoas têm preconceito comigo, que acham que, não, a filha dela não pode chupar bala porque é nutricionista. Então, a gente tem um certo preconceito. Por exemplo, a Michelle, não, Michelle é confeiteira, imagina, confeiteira inclusiva, imagina, você acha que vai poder? Não vai poder. Michelle ainda está fazendo, não pode. Doutora Gabriela, não, alergista, imagina, gente, você acha que a médica vai deixar o filho comer isso? Então, a gente ainda sofre bullying, em especial. Então, a gente tem que ter esse acolhimento com a família. Para uma família que, né, às vezes não é uma família de alérgico, mas uma família vegana, uma família de uma criança no espectro, essas famílias precisam ser acolhidas, a gente precisa respeitar, ouvir, respeitar e realmente se sensibilizar com a causa delas, que é causa individual, né? Cada um tem a sua causa. E aí, sobre, né, essa questão da reação, né, de como a gente faz, eu vou passar a palavra para a doutora Gabriela, que com certeza ela tem muito mais informações técnicas do que eu, sem sombra de dúvidas. Doutora Gabriela? Oi, boa tarde, gente. Obrigada, Pamela, pela palavra, certo? Queria inicialmente agradecer a Michelle por estar sempre querendo promover eventos que ajudem a esses pais, mães, próprios pacientes com alergia alimentar. A alergia alimentar é algo que vem crescendo muito no Brasil inteiro e no mundo, consequentemente, na verdade, cresce no Brasil porque está crescendo no mundo. Então, com certeza, se vocês não conhecem alguém que tem alergia alimentar, em algum momento da vida, vocês vão acabar encontrando alguém no meio do caminho e que vocês vão precisar saber lidar com a situação dessa pessoa, certo? Queria parabenizar também essas 15 pessoas que estão hoje aqui, tirando um tempinho para poder estar ouvindo, tentando entender, compreender mais sobre o assunto. Esse é um assunto muito extenso. Infelizmente, a gente não vai conseguir esgotar aqui. Eu queria poder ter a oportunidade de falar muito sobre alergia alimentar, certo? A Michelle já me apresentou. Eu, infelizmente, não queria ter esse título também, mas eu sou mãe recentemente, e minha filha com 7 meses também já é incluída no quadro de alergia e alergia alimentar. Eu já sabia do risco quando aconteceu a primeira vez. Eu fiquei sem querer, de fato, aceitar, mas fiz todo o caminho, os testes e confirmou. E aí, o que é que eu vou fazer? A gente vai acompanhar e cuidar, entendeu? E eu espero, de coração, não ter que viver situações como essa que Pamela acabou de relatar. Eu sei, eu ouço muito no meu consultório o quanto assim, quantos pais são receosos de entregar seu filho. Essa frase que Pamela falou é a pura verdade, gente. Os pais, eles têm muito receio no momento que a criança entra na escola, quando ela já tem o diagnóstico de alergia alimentar, porque ela sabe que aquela criança está saindo do seu ninho de proteção. E ali, se a mãe já tem medo de levar para a casa de parente, imagine para uma escola, porque ela sabe que ali ela não vai ter o controle 100%. Então, é fundamental que a escola saiba reconhecer e saiba agir e incluir essa criança, porque nunca, gente, eu pegar uma criança e dizer que na hora da atividade ela vai ficar com a diretora, isso é inadmissível. Hoje em dia a gente fala muito, ouve e sabe-se muito sobre inclusão de crianças neuroatípicas. Eu tenho gente na minha família, eu sei que essa luta já foi muito pior. Hoje em dia estão sabendo lidar e aceitar mais com esse tipo de criança. Então, vai precisar também incluir esse tipo de paciente, entendeu? Pacientes com alergia alimentar. E eu espero de coração que, assim como hoje em dia não é mais para ter escolas que não aceitem crianças neurotípicas, também que rejeitem crianças com alergia alimentar.
Isso também é inadmissível, tá? Então, queria parabenizar essas pessoas e a Michelle por estar promovendo esse evento. Eu sou uma apaixonada pela minha especialidade, certo? Adoro estudar e adoro tentar estar atualizada sobre todos os temas. Minha especialidade, ela tem muita atualização constantemente. E na alergia alimentar, pode ter certeza que o que se sabe hoje em dia é totalmente diferente do que se sabe há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, o que se orienta hoje em dia não é a mesma coisa que se orientou no passado. Então, às vezes, vocês podem dizer, mas antes eu já ouvi, na minha época, era orientado isso. Mas as coisas evoluem, gente. As coisas na medicina evoluem e na alergia alimentar também. Então, atualmente, talvez, o que vocês ouvem de orientação não é a mesma coisa do que já foi orientado no passado, certo? Então, você passa para mim, por gentileza, Pamela? Então, como é que vocês vão agir no caso de uma reação? Para vocês saberem como agir, na verdade, vocês têm que saber identificar. Ninguém vai agir se você não está sabendo identificar que aquilo está tendo uma reação. E quando a gente fala de reação, o espectro de possíveis sinais e sintomas é muito amplo. Quando vocês recebem uma criança com diagnóstico de alergia, pode ter certeza que mesmo que 2 crianças na mesma escola tenham alergias confirmadas a leite, por exemplo, que é o alimento mais prevalente nas crianças, essas alergias elas podem ser totalmente diferentes. Uma, talvez, tenha uma reação mais imediata, já a outra, ela tem uma reação tardia. Uma, ela pode ficar toda vermelha, pode fechar a glote, ela pode ter uma falta de ar, pode chegar a desmaiar. Já a outra, não. Ela vai apresentar vômitos de repetição. E nem sempre a criança vai chegar e dizer para você, titia, estou apresentando isso, por favor, me ajude. Criança, às vezes, antes de apresentar visualmente para você aquela manifestação que você vai dizer, nossa, ali é uma reação, ela pode começar a dizer sinais. E é importante que vocês saibam identificar e pegar já o gatilho desses sinais. Que sinais são esses? São falas que crianças podem dizer para você, como, por exemplo, tia, estou com a língua cutucando, minha língua está formigando, está coçando, ou eu estou com uma sensação que tem cabelo na minha língua, minha boca está estranha. Não achem, nunca achem que isso é frescura ou que a criança está simulando algo, gente. Mesmo que aquela criança não tenha ainda um diagnóstico de alergia, mesmo que ela tenha a vida toda consumido determinado alimento, naquele momento pode ser que ela esteja manifestando sua primeira reação. Então, fique atento a esses sinais, certo? Criança pode dizer, olha, minha língua parece pesada, parece cheia, meus lábios estão tensos, estão duros, ou então parece que tem insetos lá dentro, minha garganta está ficando grossa. Tudo isso pode ser o início de uma reação alérgica. Então, o que eu peço para vocês? Valorizem a fala das crianças. Em especial, se elas já são sabidamente alérgicas. Porque aí vocês vão ter 2 grupos de pacientes. Aqueles que vocês já sabem que são alérgicos, mas você pode ter uma criança que vai ter a primeira reação ali, dentro da sua escola, tá? Então, você passa, por gentileza, Pamela? Então, quais são os sinais que uma criança ela pode apresentar na sua frente quando ela está tendo uma reação alérgica? Um dos sinais muito comuns, e o que todo mundo lembra que aquilo pode ser uma alergia, é quando vem sintomas cutâneos, ou seja, sintomas na pele. E o mais comum é a criança ficar bem vermelha ou com lesões que assemelham como vergões, ou picadas de inseto, que são lesões elevadas, que na hora que você passa, você sente um relevo, que é chamada na fala médica como urticária. Mas a criança ela pode simplesmente inchar o olho. Aqui eu trouxe uma foto de uma criança com o olho inchado, mas ela podia apresentar uma boca inchada, uma orelha, uma mão, uma língua inchada, qualquer extremidade, certo? Isso pode ser inchaço. Nessas outras fotos ao lado, são fotos de crianças com urticária.
E a urticária, ela pode estar localizada em apenas uma parte do corpo, ou ela pode estar toda generalizada. Não significa, se tiver só localizada, que seja um quadro mais leve, porque está no corpo inteiro, que seja um quadro mais grave. Não é assim que a gente avalia, tá certo? O que eu quero é que identificou que é uma reação alérgica, fica de olho nessa criança e tenta já executar um plano de ação. Toda criança precisa ter um plano de ação se ela já é sabidamente alérgica. Então, faz parte, naquela anamnese que a Pamela e a Michele tanto reforçaram, na hora que vocês estão recebendo uma criança e que a mãe informa para vocês que ela é alérgica, a primeira coisa que vocês precisam pedir é: me dá o relatório médico e me dá o plano de ação daquela criança. Eu preciso portar essas duas coisas, porque na hora que essa criança tiver uma reação, eu preciso saber como eu vou me comportar, me tratar. Porque, novamente, nós temos espectros diferentes de alergias alimentares. Nenhum espectro, você pode usar um tipo de medicação que não vai servir para nada se você usar em outro espectro, certo? Então, saiba, pega o plano de ação e veja o que o médico está orientando que vai ser necessário para tratar aquele tipo de reação que a criança já apresente, que saiba que já é alérgica. Além dos sintomas, voltar ainda um pouquinho, Pana. Além daqueles sintomas cutâneos, a criança pode apresentar outros, gente. Tosse, coriza, falta de ar, sintomas gastrointestinais, sim, gente, sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, cólica, enjoo, vômito, diarreia, faz parte, sim, de reações alérgicas. A criança ela pode apresentar uma sensação de uma pressão baixa, uma hipotensão, ficar tonta, ficar até roxa e desmaiar. Lógico, isso já é um quadro, quando esse quadro já está evoluindo para uma gravidade maior, mas não é para esperar chegar nesse ponto para vocês tratarem, ou identificarem e começarem a agir, tá certo? Então, passando, por favor, Pamela. Eu quero que vocês saibam identificar os principais tipos de gravidade da alergia alimentar. Então, a primeira delas é a anafilaxia. Se você trabalha em escola e nunca ouviu falar sobre isso, é fundamental que você procure ler e entender sobre. Anafilaxia é a reação grave da alergia que ocorre de maneira imediata. O que significa que é imediata? Em poucos minutos ou em até 2 horas do contato, gente. Então, se uma criancinha está ali no recreio, comendo, fazendo o seu lanchinho, ou almoçando, enfim, e naquele momento ela começou a apresentar sintomas compatíveis com alergia, a principal hipótese é que tenha sido um alimento, porque ela estava comendo ali, certo? E o que vocês precisam avaliar? Deixa eu ver se já está acontecendo uma anafilaxia, porque a anafilaxia é grave. Grave significa que corre risco de vida, gente. De vida, corre risco de morte, ou seja, a criança pode evoluir ao óbito, certo? Então, vocês precisam saber identificar. Então, como é que eu identifico se ali é uma anafilaxia? Para ser uma anafilaxia, aquela criança ela precisa apresentar comprometimento de 2 sistemas. Ou seja, ela vai ter sintomas na pele ou sintomas gastrointestinais associado a algum outro, como sintomas respiratórios e sintomas de comprometimento cardiovascular. Então, por exemplo, se a criança ela ficou toda vermelha, se coçando e ela vomitou, mesmo que ela esteja ativa e bem, gente, isso é uma anafilaxia. Não é para esperar a criança dizer que a garganta está fechando ou esperar que ela vá desmaiar para você poder agir e intervir, tá certo? Então, quando tem comprometimento de 2 sistemas, aquilo é uma anafilaxia. E aí, o que é que vocês vão fazer, gente? A primeira coisa é mantenha calma. Criança, principalmente criança que é alérgica e que sabe que é alérgica, ela já leva por si só um medo muito grande de ter reação, por saber e lembrar das reações anteriores que elas têm. Então, se você fica nervoso, você vai acabar passando isso para aquela criança. Então, mantenha calma e tente, na medida do possível, tranquilizar aquela criança. Qual é a outra ação que você deve fazer?
tente colocar a criança numa posição confortável. Geralmente se indica deixar a criança deitada. Oi, Josiane, estou ouvindo. Repetir os 2 sintomas. Desculpa, que 2 sintomas? O que eu falei que poderia ser uma anafilaxia, na verdade, eu dei só um exemplo, entendeu? O que eu quis dizer? Que a criança ela pode ficar toda vermelha, se coçando, ou com placas no corpo, e ela vomitar. Isso é um exemplo de anafilaxia. Mas ela poderia também ter ficado toda vermelha e começar a corizar e a espirrar. Só isso, o comprometimento de 2 sistemas, ou seja, a pele e a parte respiratória, isso já é um sintoma de uma anafilaxia. E como eu falei, a anafilaxia é uma reação grave, que precisa ser tratada imediatamente. Então, eu dei o exemplo da pele com vômito, mas poderia ser muito bem uma dor abdominal, com um enjoo, e a criança começar a tossir, ficar com sensação de falta de ar, certo? Então, isso são exemplos. A criança precisa ter, para ser uma anafilaxia, comprometimento de 2 sistemas. Entendeu, Josiane? Se não, eu posso tentar explicar. Pronto, então combinado. Podem perguntar já, gente, isso me ajuda bastante, até para eu saber como guiar a orientação. Então, voltando lá de como a gente vai agir, você pegou uma criança, ela está com uma anafilaxia, você identificou, acha que ela está com anafilaxia. Sintoma gastrointestinal pode ter sim, viu? Então, a criança ela pode ficar com enjoo, vômito, ela pode ter uma diarreia aguda. E aí, eu já tive, é até importante esclarecer isso, uma dúvida, que uma mãe falou, doutora, eu fiquei achando que ela poderia estar com uma virose gastrointestinal. Gente, é totalmente diferente. A criança que está tendo uma anafilaxia, ela estava ótima, ela estava rígida, ela não tinha febre, ela não tinha absolutamente nada. É de uma hora para outra que ela vai ter a diarreia, junto com o comprometimento de outro sistema, como, por exemplo, uma tosse, uma sensação de falta de ar. Então, a criança não estava já molinha, com uma indisposição, com inapetência, sem querer comer, ela não estava já referindo uma dor abdominal, é instantânea, do nada, ela comeu e imediatamente, ou seja, imediatamente é até 2 horas, mas em geral é muito próximo, com poucos minutos do contato, ela vai ter aqueles sintomas, tá? Então, vocês pegaram uma criança, ela está tendo reação, o que é que você vai fazer? Você vai manter a calma e você vai tentar tranquilizar aquela criança, para aquela criança não ficar mais nervosa do que geralmente ela já fica. Você vai tentar colocar ela numa posição confortável, gente. Em geral, eles indicam em decúbito, com a barriga para cima, com os pés elevados. Mas, às vezes, a criança está vomitando tanto que ela não consegue ficar naquela posição. Então, você tem que deixar a criança numa posição confortável. Às vezes, é deixando ela de lado, às vezes é até sentado. O que não se pode é pedir para ela levantar imediatamente, tá certo? Então, você vai deixar a criança naquela posição confortável, você vai pegar o plano de ação e você vai executar o plano de ação. E assim que você executar o plano de ação, você deve contactar imediatamente os familiares. Liga para aqueles pais e fala, eu acho que seu filho está tendo uma reação alérgica, eu já fiz isso, isso e aquilo, certo? Uma queixa que eu ando ouvindo muito das mães, lá em São Paulo não era tão frequente, mas aqui em Aracaju, que eu ouço bastante, é que exatamente isso que Michele está escrevendo, que o colégio, eles não querem aplicar o plano de ação sem os pais chegarem. Eles querem ligar, esperar os pais chegarem para poder aplicar. E não se der. Gente, se a gente está entregando o plano de ação, e a mãe está mandando o remédio, é justamente porque ela não quer que espere que ela chegue lá para poder aplicar. Um dos critérios assim, de gravidade para anafilaxia é atraso da medicação, de iniciar o plano de ação. Então, esse atraso pode ser um sinal para um desfecho ruim daquele quadro. Então, se a criança está tendo uma anafilaxia, não se pode atrasar esse tratamento. Então, tem que se executar o plano de ação. Você passa para mim, por gentileza, Pamela?
E, geralmente, no plano de ação, vocês vão ver que lá vai estar prescrito uma medicação que é chamada caneta de adrenalina. Essa caneta só é para ser aplicada no caso de anafilaxia. Ah, doutora, meu filho ficou vermelho do fio de cabelo até o dedo do pé, mas ele não teve nenhum outro sintoma. Isso não é anafilaxia, certo? E isso não é indicativo, mas foi anafilaxia, ou seja, ele só está com umas plaquinhas aqui no dorso e ele começou a tossir, isso já é anafilaxia. E isso precisa ser aplicado à caneta de adrenalina. A caneta de adrenalina, ela é autoaplicável. A próprio paciente, ele pode se aplicar, só que geralmente criança não tem esse conhecimento, então vai ter que ser a escola que vai precisar estar apta para poder manusear essa caneta. Essa caneta, ela vai ser aplicada no músculo chamado vasto lateral da coxa. Tá vendo essa foto desse adulto aplicando? Então, é aqui na coxa, nesse músculo lateral, certo? Vocês vejam que ela está aplicando por cima da roupa. E sim, é para aplicar em cima da roupa. Cada caneta, ela tem uma maneira de você aplicar. Esse é o modelo mais conhecido, mais comum, que você tira um dispositivo, certo? E que só tirando isso, você vai pegar a caneta, você vai pressionar na coxa da criança e vai deixar lá pressionado por 5 segundos. Depois você tira e acabou. Isso é o tratamento e é assim que deve ser usado a caneta de adrenalina. Então, eu acho que toda escola precisa ter um profissional apto, que conheça esse tipo de dispositivo e que saiba aplicar esse dispositivo. Porque vocês vão receber crianças que os pais vão levar com ela essa caneta. Porque se tiver uma reação, não é para esperar o pai chegar para poder aplicar. É lá no colégio que já tem que aplicar essa medicação. Depois de aplicada essa medicação, que é a principal, e é ela que vai tirar a criança de um quadro de anafilaxia, é que se administra os outros remédios, que são antialérgico, corticóide, a depender se o paciente está com sintoma respiratório, pode ser que tenha alguma bombinha prescrita, certo? Mas a caneta de adrenalina é fundamental. Existem até projetos que orientam que todo colégio tenha, além do dispositivo, o DEA, que é o dispositivo externo automático para reanimação em casos de parada, que tenha essa caneta portátil para tratamento desses quadros mais graves, tá bom? Você passa, por gentileza, Pamela. E, por último, eu queria falar de outro quadro mais grave, que geralmente ele é tardio, mas que é importante que vocês conheçam também. Como eu falei, a alergia alimentar, ela tem diversos espectros. Eu falei da reação grave, que ela geralmente é imediata. Eu queria falar agora da reação tardia, ou seja, que pode acontecer de 1 a 4 horas após a ingesta do alimento, ou seja, pode ser que ainda seja dentro do colégio, mas pode ser que seja quando a criança chegou em casa, mas que ela é grave também. É uma síndrome chamada FPAS. No relatório que o médico entrega, ele precisa descrever qual o tipo de alergia alimentar. Não é só dizer, eu não gosto muito desse rótulo, eu sou a PLV. Tudo bem, aquela criança ela pode ter alergia ao leite, mas que tipo de alergia ao leite ele tem? É o que tem reação imediata? É o que tem sangue nas fezes? É o que tem vômitos de repetição? Saber qual o tipo de alergia alimentar é fundamental para o pai saber como deve ser o acompanhamento, como deve ser o tratamento e qual é a gravidade daquela alergia, tá? Então, na reação grave, na FPAS, ou na reação grave tardia, na FPAS, a criança, o que é que ela pode apresentar? Vômitos de repetição e diarreia líquida incontrolável, gente. Depois que ele apresenta isso, às vezes a criança ela pode ficar pálida e totalmente letárgica, paralisada. Muitos pais levam correndo essas crianças para o pronto-socorro, com medo, achando que a criança está morrendo, de tão letárgica, assim, tão desfalecida que ela fica. Para o tratamento disso, a adrenalina não vai fazer efeito nenhum,
antialérgico não vai fazer efeito nenhum. Lá no plano de ação vai ter dizendo, é um remédio, a gente dá, é um remédio que a gente dá para quando o paciente está com enjoo, e às vezes a gente dá também corticoide. Se o paciente estiver muito letárgico, ele precisa receber soro na veia, porque esse paciente ele perde muito volume, e é o soro que vai ajudar a tratar esse paciente. Então, mais uma vez, plano de ação é fundamental. No plano de ação, o médico vai estar lá descrevendo o que é que se trata quando tem o tipo de alergia daquele paciente, tá certo? Você passa mais um slide para mim, por gentileza. Então, para encerrar a minha parte, eu queria deixar aqui duas frases que eu acho, assim, chaves para alergia alimentar, tá? Já que estamos abordando sobre isso de crianças com alergias alimentares em escola. Então, uma delas é, a única maneira de eu prevenir uma reação anafilática é eliminar os riscos de contato e ingestão do alérgeno. Então, assim, se eu estou num ambiente e eu estou com medo, eu só preciso ter medo se eu souber que ali eu posso ter o contato e a ingestão. Se eu não tiver esse contato, ou seja, se for uma escola inclusiva, como a Pamela mesmo falou, que hoje em dia, na escola dela, todo mundo é muito tranquilo. Ali não tem risco nenhum de ter uma anafilaxia, porque está eliminando totalmente o provável causador. E o outro na alergia alimentar, a única coisa que deve ser excluída é o alimento. Nunca, nunca se deve excluir o paciente por conta daquilo, tá bom? Eu acho que o próximo slide da nossa conversa é falando algumas fontes materiais de apoio. A Michelle já explicou que vai mandar para vocês uma cartilha. E aproveitem, gente, essa oportunidade vocês não têm, assim, com tanta facilidade e a qualquer momento, tá? Então, aproveitem essa oportunidade que a Michelle fez para poder tirarem dúvidas, para poder tentar absorver o máximo que puder sobre o assunto. Era isso minha fala, gente. Obrigada. Fizemos, né, todas nós, essa contribuição maravilhosa, e eu tenho muito a agradecer a vocês pela contribuição, porque essa soma realmente é o que dá esse resultado, e eu acredito muito que quem realmente está aqui disposto a ouvir e entender sobre a alergia alimentar vai fazer a diferença na comunidade onde atua, né, vai fazer a diferença ali na escola, né, e no seu município, no seu estado, porque entendeu que não é uma escolha, que não é uma exigência materna, mas que é uma necessidade, e que é uma necessidade que é de muitos, né? E aí eu queria, por favor, né, aí eu vou pedir encarecidamente que a gente traz para vocês uma oportunidade, mas a gente também quer ouvir vocês. Eu quero, por favor, pedir a vocês que abram as câmeras e o microfone, uma por uma, e vá falando, tire as dúvidas, traga para a gente se isso foi construtivo para vocês, se faz sentido para vocês o que vocês ouviram aqui, né? Tragam aí as dúvidas de vocês, as vivências de vocês, o que acontece na escola de vocês, se você já tem alguma vivência a esse respeito, porque é extremamente necessário ouvir também vocês, tá? Podem falar, fiquem à vontade. O microfone está desligado. Pronto. Ligar o áudio, que não estamos ouvindo vocês. É numa bolinha embaixo, com uma imagem de um microfone. É só clicar ali. Ainda não, Escola Eureka. Se embaixo tiver um microfonezinho, clique nele, uma vezinha só, espere que ele comece a funcionar. Enquanto você vai tentando fazer o microfone funcionar, vamos para a Ana Paula, que já está também a postos aqui. Ana Paula, libere seu microfone e fale com a gente, que você gostaria de compartilhar. Tá sem áudio, você também.
Pronto, Escola Eureka, o seu microfone agora aparece como fechado. Você pode clicar novamente para poder liberar. Ou aumentar também, de repente tá baixinho. Continuamos sem ouvir. Se você quiser digitar no chat, a gente lê aqui para você. E aí eu vou reforçar essa parte que a Gabriela falou nesse instante também. Gente, muita gente tem receio, né, de começar a agir, mas a demora pode causar a morte da criança, né? Então, por favor, observando esses sintomas que a aqui compartilhou com a gente, por favor, podem agir, pega o planinho de ação e vamos lá, porque não é um tipo de coisa que você não vai errar por estar protegendo, não. Só se demorar mesmo, porque aí não vai, às vezes não dá para reverter. Não agradecer mesmo as falas de vocês, bem esclarecedor e prático. Informações muito importantes, que bom, fico muito feliz, né? Uma pena que todos que se inscreveram não puderam participar, mas há propósito para todas as coisas, quem está aqui é quem precisava estar, então eu acredito muito nas mudanças que acontecem a partir de vocês, então fico muito feliz e vamos compartilhar um material bem legal para vocês lá no grupo daqui a pouco. Josiane, pode falar, fique à vontade. Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu queria mesmo só agradecer em relação a esse espaço, né, que vocês nos deram de aprender um pouco mais sobre essa temática que é tão importante. Essa temática ela chegou até nós na escola, né, de diversas maneiras, mas a questão de algo mais grave, pelo menos a mim, chegou através de uma mãe em escolas anteriores, com questões de amendoim também, que tem essa parte bem grave, né? E agora eu estou com uma aluna que também tem essa alergia ao leite. E todos esses protocolos já tinham sido passados em uma reunião pela sua mãe, que inclusive está aqui, eu acredito, nessa live. E foi muito gratificante também, né, ouvir das profissionais aqui tudo aquilo que a mãe já tinha relatado, até para reforçar mais. E a gente agradece esse espaço, espero que tenha outras reuniões assim interessantes para que nós, professores, possamos ficar cada dia mais capacitados para agir. Eu sei que no momento, né, é totalmente diferente, espero em nome de Jesus que nunca aconteça, mas a gente precisa ter essa base para poder agir. Era isso. Você é de qual estado, Josiane? Eu sou de Belém do Pará. Da mesma escola que estava tentando falar agora, Eureka. Com a nossa coordenadora Cris, que está aqui. Eu não ouvi, desculpa, eu acho que minha internet está caindo. Qual é o estado? Belém do Pará. Belém do Pará. Pronto, agora eu ouvi. Que legal, parabéns. Que lindo, né? A gente poder comunicar de Aracaju, né, de São Paulo, com a pessoa que está no Belém do Pará, trazendo uma informação, todo mundo ali no mesmo som. Que lindo, eu estou muito feliz com isso, muito feliz. E grata a você, Josiane, por estar aqui buscando na sua tarde de terça-feira informação para incluir seus alunos. Isso é de uma magnitude, assim, indescritível, maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu depoimento, viu? Mais alguém? Alguma dúvida? Tá todo mundo já sabendo? Me contem. Acho que não, né? Tá todo mundo... Eu quero. Alguma sugestão? Olá. Pode falar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fátima, tudo bom? Meu nome é Fátima Cairo, eu sou idealizadora de uma escola da infância aqui em São Paulo, que chama Giroflé, e há 18 anos nós temos essa preocupação, sem dúvida nenhuma, e eu fico muito feliz de ver outras pessoas também participando. No caso, quando vocês falam até de aniversário, a gente acredita muito na singularidade, evidentemente, de cada criança. Então, a gente avisa as famílias, né, as famílias providenciam esse bolo que vai ser oferecido na escola, e as crianças confeitam com frutas, e aí o grupo, né, porque a gente entende o grupo... nessa coletividade toda, a família é informada dessa criança que tem alergia. Então, a mãe, ela se desdobra para fazer,
muitas vezes ela não consegue ela se ocupa em comprar de uma confeitaria inclusiva, mas ela também vai atrás. Eu tenho muitas mães que são muito jeitosas e fazem todo esse bolo para poder contemplar. Então, a gente acredita nessa escola da infância que inclui todas as singularidades, né? Então, na verdade, eu fui uma mãe muito especial do grupo lá, do grupo 5 da minha escola, que a criança dela tem uma particularidade de alergia, e ela me falou dessa live, eu falei, nossa, com o maior prazer, eu vou estar participando, e muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedor, a gente sempre aprende muito, e de saber que três profissionais distintas, né, conseguem trazer tanta lucidez a esse tema que é tão importante. Então, muito obrigada pela organização, foi muito satisfatória a participação de todas, e muito obrigada. Agradecemos a você também Obrigada. por tudo isso. E por dar significado àquilo que a gente passou a tarde aqui falando, Com né? certeza, com certeza. Que Parabéns. joia. Mais alguém querendo falar? Merenda escolar colocou aqui gratificante, fico feliz, né? Merenda escolar, se não me engano, é uma empresa terceirizada que faz parte aqui da merenda escolar de Aracaju, do município de Aracaju, da escola pública de Aracaju. Me corrija se eu estiver enganada. Mas ela e a Larissa, né, são responsáveis aqui pela... Não, sou de Banzai. Ah, então não é esse. Mas a Larissa, ela é responsável pela merenda pública aqui em Aracaju, né, e está aqui participando também. Eu estou muito feliz com todos vocês que estão aí somando com a gente. Banzai. Banzai em qual estado? Sou RT do PENAI. Bahia. Joia, tem uma galera boa inscrita da Bahia. Feliz. Que bom. Mais alguém quer contribuir com alguma fala? Quer tirar alguma dúvida? Vamos passar agora para o fechamento da nossa abordagem. Tem mais algum slide, Pamela? Acho que tem nossos contatos. Aí vocês tiram uma foto, caso vocês queiram fazer contato conosco, está aqui nossos contatos, telefone, e-mail, site da Perfeito Pedaço, e tem o Instagram de cada uma delas aqui, eu não coloquei o telefone de cada uma, ou o e-mail de cada uma, senão não ia dar uma folha, né? Mas o Instagram, que é nossa porta de entrada para conversar com todo mundo, está aqui, precisando, vocês podem nos contactar por lá, para tirar dúvidas, se precisarem de uma palavra aí com outros profissionais, a gente sempre está por aqui para ajudar e para somar nesse projeto, né? Eu e a Pâmela, a gente trabalha também com a parte de trazer a consultoria nas escolas, né, no apoio das escolas do dia a dia, de como funcionar melhor, como, sabe, esse apanhado que a gente trouxe hoje aqui, de uma forma particularizada, para a escola de vocês também, que precisar, pode chamar que a gente está aqui para contribuir com vocês. Muito obrigada a vocês, meninas, Gabi e Pamela, por ter abraçado esse projeto e dedicado quase 2 horas aí do dia de vocês a essa importante função de multiplicar a informação. Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco e que nos apoiaram, estando presente e aprendendo a multiplicar a inclusão socioalimentar. Muito obrigada. Tchau. Isso!